E eis que as nuvens do céu vinham sobre glória e realeza, e todos os povos, as nações, em quadrinhos de São Francisco de Assis, iremos aqui apresentar em resumo a peça teatral da vida e morte de São Francisco. Essa história é composta por 15 capítulos e apresentado por 18 personagens. Agora, vejamos um pouco dos dados biográficos de São Francisco. São Francisco de Assis era filho de Dom Pedro, de Pedro Bernardone, um grande comerciante, e de Dona Pissa Bernardone, uma mulher calma e humilde. Francisco nasceu na cidade de Assis, na Itália, a 26 de setembro de 1182. E agora veremos a apresentação dos personagens. Pedimos assim a atenção de todos, porque agora estamos iniciando a peça teatral Vida e Morte de São Francisco. Aqui estamos recebendo uma salva de palmas para Pedro Bernardone, apresentado por Cristóforo, ele que vai fazer a representação do pai de São Francisco. E agora recebemos Dona Pissa Bernardone, na pessoa de Rosiane, que será logo mais na história a mãe de São Francisco. Em seguida, o terceiro personagem, Francisco de Assis, o filho ilustre, querido pelos pais Pedro e Dona Pissa, na pessoa de Uivanier. O quarto personagem, na época, o Papa Inocêncio I, na pessoa do jovem Isaías. Nós temos agora, em seguida, o quinto personagem, o Bispo Dom Guido, na pessoa do jovem Tiago. Em seguida, o sexto personagem, o Padre Gregório, daquela época, na pessoa do jovem Rogério. Santa Clara é a sétima personagem, representada pela jovem Liduína. O oitavo personagem é a Santa Clemência, representada na pessoa da jovem Ana Paula. E o nono personagem, Santa Benedita, representada pela pessoa da Etna. E agora teremos os amigos de Francisco, são 3 frades. Décimo personagem, Frei Carlos, representado pelo jovem Bruno. 11º personagem é o Frei Lucas, representado pelo jovem Davi. E o 12º personagem, Frei Ronaldo, na pessoa de Ronaldo. Teremos em seguida o anjo do Senhor, que logo mais estará dando a chaga de Cristo a Francisco, no decorrer da história. Na época também, o Senhor Juiz, o personagem Luiz Neto, na pessoa do jovem Orleans. Depois temos o mendigo da história, o mendigo chamado Jonas, na pessoa do Rafael, que vai fazer parte da história da pessoa representando o mendigo. Em seguida, temos dois jovens que irão representar, eles irão ser os donos dos bar. Naquela época, Francisco tomou e eles irão fazer parte do bar, onde logo mais Francisco estará fazendo parte. Os personagens agora ficam todos de pé, para que possam iniciar. São atores nem atrizes, porque não é preparado, não somos preparados, mas
simples e humilde. Aqui nós iremos agora apresentar o primeiro capítulo desta história. É titulado como A Família Reunida em Casa. Vocês devem ter presenciado a família burguesa, como disse no princípio. Pedro, Bernardone, Dona Pissa e Francisco eram na época uma família burguesa muito rica. Em casa, a família Pedro e Pissa e Francisco, seu filho querido, conversam. Pedro, um senhor muito rico, que tinha a sua riqueza como o seu maior tesouro, porém, muito estúpido e ignorante. Sua mulher, Dona Pissa, uma mulher calma, compreensiva. Seu filho Francisco é muito querido, no entanto. Vejamos então o que fazia Francisco com o dinheiro do pai. Pedro, seu pai, preocupado com seu comércio, começa a prestar conta do dinheiro que lucrou durante o dia. E diz: Pedro, você ainda aí? Já é tarde, ainda fazendo contas? Vá dormir um pouco. E Pedro, com seu jeito indignado, responde à mulher dizendo: Não me interrompa, mulher, você sabe que a gente só tem 6 dias de dinheiro. E Francisco, onde está? Não sei. Responde ao marido. Não sei, saiu cedo e ainda não chegou. E Pedro, com muita raiva, indaga novamente dizendo: Aquele imbecil vive gastando todo o meu dinheiro com os amigos, se bem que ele poderia estar me ajudando no meu comércio. Dona Pissa, com seu jeito simples, calmo, compreensivo, responde ao marido dizendo: Calma, Pedro. Francisco não é tão ruim assim. Ele é jovem e precisa se divertir. Estivemos até aqui o primeiro capítulo da história. Em seguida, teremos o segundo capítulo, que tem como título Pedro e Pissa discutem em casa. Em casa, Pedro começa a discutir com a esposa e, com seu jeito estúpido, expressa essas palavras dizendo: Aquele maluco, um gato, bem poderia estar me ajudando no meu comércio. Então, Dona Pissa responde novamente ao marido dizendo: Sim, Pedro, eu também sinto isso em meu coração. Mas tenha calma e paciência com ele. E Pedro, com seu jeito antipático, responde novamente à mulher, dizendo: Ele é teimoso como um jumento, eu preciso dele aqui agora, vá procurar ele. E Dona Pissa, de cabeça baixa, sai procurando Francisco. Dona Pissa sai procurando Francisco. Encontra-o numa mesa rodeado de amigos. Aproxima de Francisco e diz: Meu filho, vamos embora. Seu pai está furioso. Precisa de você para vender na loja. Tá bom, mãe. Dinheiro não foi feito para ser guardado, não. É para gastar mesmo.
E Francisco responde à sua mulher, à sua mãe. Nós tivemos até aqui o terceiro capítulo. O quarto capítulo tem como tema Francisco volta com sua mãe. No caminho, Dona Pissa conversa com Francisco e diz: Meu filho, toma jeito na vida. Não vá responder seu pai. Tenha calma. Ao chegar em casa, seu pai quase bate no filho e com muita raiva diz: Seu maluco, descarado, irresponsável, você andar, vem e vai já pra longe. E Francisco, sem nada dizer, senta-se e começa a pensar. Seu pai faz uma viagem para resolver negócio e faz uma recomendação a Francisco. Quando eu chegar, quero encontrar você em casa. Tomara que você vá sair. E aqui termina o quarto capítulo. Eu leve a verdade, eu leve a esperança, eu leve a alegria. Nós iremos iniciar o quinto capítulo, que tem como tema Francisco fica doente. Após a saída do pai, Francisco sente febre e fica em repouso. Sua mãe fica aflita, procura cuidar de Francisco. Dona Pissa, preocupada, diz: Meu Deus, Francisco está doente. E no momento estou só, sem a companhia de Pedro. Tá drogado. Horas depois, Pedro Bernardoni chega da viagem que fez e Dona Pissa, aflita, diz: Pedro, que bom que você chegou. Francisco está com febre. E Pedro, com seu jeito aflito, calunioso, responde: O quê? É que passar a noite acordado. Desse jeito não há corpo que aguente. Bem feito, onde ele está? E vai ao encontro do filho, aproxima, olha e diz: Francisco, sou eu, seu pai. Parece que me ouve, não me escuta. E Francisco, com voz lenta, responde ao pai dizendo: Estou bem. Ouço um ruído. Parece algo que vem bem longe. Termina aqui o quinto capítulo. No sexto capítulo, Francisco melhora. No dia seguinte, Francisco sai à natureza e lá encontra-se com uma árvore. Chegando próximo à árvore, Francisco olha, pega em suas folhagens e diz: Uma árvore. Tão linda. Muitos não te valorizam. Te quebram, te queimam, te jogam fora. Mas tu és a vida dos frutos, das folhas, das sombras, das sementes. Em seguida, tira uma florzinha da árvore e diz: Tão pequena, mas você também faz parte da natureza. Muitos te quebram, te pisam e jogam fora. E chegando a umas pedras, Francisco pega em uma delas, levanta e diz: Pedro, dá-me a tua placidez, a tua eternidade. E andando sobre a floresta,
Francisco encontra um pobre, leproso, mendigo e, cheio de compaixão, exclama dizendo: Ó Senhor, o pobre homem deve estar com fome. Ou pelo menos cobrir com um ramo. Com essa ação, aqui termina o 6º capítulo. O 7º capítulo tem como tema Francisco volta e dorme. Ao chegar cansado da caminhada, Francisco dorme e tem um sonho que em alta voz reluz. Ao acordar, Francisco, muito alegre, diz para seus pais esta frase: Sonho lindo. Parece que eu falei com Deus. A minha vida vai mudar. E chegando para sua mãe, Francisco, pesaroso, diz: Mãe, dá meu dinheirinho. Quero ir a Roma. E a mãe implora dizendo: Vá, meu filho. Segue em paz. Aqui termina o 7º capítulo. Francisco em Roma. Nós iremos observar este momento da conversão, da mudança de vida que Francisco nos teve até este capítulo. O 8º capítulo que nós iremos iniciar tem como tema Francisco em Roma. É o momento em que ele agora irá visitar o Papa Inocêncio I. E Francisco, admirado da maravilhosa cidade de Roma, aproxima-se do Papa Inocêncio I e diz: Santidade, aqui estou. Parece que Deus me convida para o seu serviço. O que farei? O Papa Inocêncio I levanta-se, enquanto Francisco, de joelho, em silêncio, espera pela resposta da sua santidade, o Papa. Filho, se esta for tua vocação, te declaro, segue-a. Pode voltar à cidade de Assis e lá prega a palavra de Deus. Aquele povo precisa de você. A bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo esteja contigo. E Francisco volta. No caminho, encontra-se com 3 amigos frades.
com alegria, prazer, admiração, cumprimenta os seus amigos e diz: Amigos, que bom vê-los aqui. Querem sair comigo e anunciar a boa nova de Deus? Os 3 amigos, nós concluímos o 8º capítulo. Tem como tema Francisco com o leproso. No caminho, Francisco encontra-se com um leproso. Com carinho, levanta-o pelo braço e dá todo o dinheiro que tem e diz: Toma, irmão, esses tostões e fica em paz. E sem mais nada, começa a ficar pobre e mendigando. Portanto, volta e, chegando em casa, Francisco abraça novamente a sua mãe e, com carinho, delicadeza, diz assim: Mãe, perdoa-me. Não posso mais ficar aqui em casa. Tenho que sair por aí para anunciar o Evangelho. E a mãe, aflita, responde ao filho dizendo: Vá, meu filho. Sirva o povo de Deus, pregando e anunciando. Francisco, com seus 3 amigos, faz uma visita ao padre Gregório. E, chegando, cumprimenta-o e diz: Padre, sinto o chamado de Deus. Quero ficar um dia aqui em oração. Pode ficar, Francisco, você e seus companheiros. E Francisco, de frente a um crucifixo, começa a rezar, dizendo: Pai, o que queres que eu faça? Voltando para casa, Francisco pega a Bíblia. Com muito fervor, coragem e disposição, vai para o meio do povo e, em alta voz, exclama assim: Esta é a palavra de Deus. Quem quiser ser salvo, tome sua cruz e siga-me. Seu pai, Pedro, sabendo que o filho estava pregando, vai às pressas buscar o filho e mais uma vez implica dizendo: Vem já pra casa, seu maluco! De hoje em diante você não vai mais falar bobagem, mas ver o castigo de um pai. Com essa cena, nós concluímos o 9º capítulo. O 10º capítulo tem como tema Francisco é preso. Ao chegar, Francisco é preso. O pai ordena dizendo: Fica aí, filho ingrato. Irei viajar e você respeitará e temerá um pai. Dias depois, sua mãe, pesarosa, vai ao encontro do filho e diz: Francisco, seu pai viajou. Toma este pouco de dinheiro e foge logo. E Francisco responde novamente à sua mãe, dizendo: Mãe, obrigado pelo amor que você tem a mim e a Deus. E Francisco sai. Enquanto isso, seu pai chega da viagem que fez
e logo pergunta por Francisco, dizendo: Francisco ainda está preso? Dona Pissa, quase sem jeito, responde ao marido dessa forma. Não. Eu tive pena dele. No entanto, ele não merece ser preso sem motivos. E Pedro, com muita raiva, briga com a esposa, dizendo: Mulher burra, miserável, fica aí punindo por esse canalha. Vou levá-lo à autoridade. E Pedro sai com a esposa, procurando Francisco. Ao avistar, pega-o pelo braço e diz: Vamos, você está entregue às autoridades. E saem os três, Pedro, Pissa e Francisco. E chegando ao juiz, Pedro ordena, dizendo: Olha, senhor Pedro, ele se dedicou à vida religiosa, eu não posso fazer nada. Sem mais jeito, os três voltam para casa. Concluímos o 10º capítulo. E agora iniciamos o 11º capítulo, que tem como tema Francisco pobre com os pobres. E vivendo sua vida simples, Francisco se depara com um pobre leproso. Chega, levanta-o, abraça e diz: vai ao encontro do bispo Dom Guido e pede uma orientação, dizendo: responde a Francisco dizendo: Sim, irmão, estás fazendo bem. Se esta é sua vocação, pode seguir. Ao voltar, Francisco encontra-se com Santa Clara e suas duas companheiras. Aproxima-se delas e diz: Irmãs, eu e meus amigos convido juntos a pregar o Evangelho. As jovens, aceitando o convite, responde a Francisco: Sim, somos religiosas e temos o mesmo trabalho. Vamos juntos evangelizar. E saíram todos evangelizando. Enquanto isso, seu pai tenta outra vez a acabar com a pregação de Francisco, dizendo: Viajou pra casa, seu maluco. Preciso de você pra vender na loja. Sai do meio desses malfeitores. e com empurrões e socos leva para casa. Aqui termina o 11º capítulo. Vão à igreja do Padre Gregório e rezam juntas. Seremos tão pobres, Senhor. Concretizaremos na nossa vida de mulher a mesma pobreza de Francisco. Mais uma vez, Francisco foge de casa e vai ao Monte Alverne.
e lá chegando, Francisco diz: Fazei, Senhor, sentir todo o amor e toda a dor que sentiste pelo Senhor Deus. Enquanto reza, um anjo do Senhor aproxima-se de Francisco com palavras lentas, expressa dizendo: acompanhemos nesse momento o anjo do Senhor que entregará neste momento as chagas a Francisco. E ele chega a Francisco e diz: recebe, Francisco, as chagas de Cristo como sinal do anúncio do Senhor Jesus. E ainda de joelho, Santa Clara, suas amigas, Francisco e o anjo do Senhor, em oração interior, Francisco diz: sua oração é em silêncio. Suas companheiras que rezam expressam em alta voz esta palavra: Aqui, mais do que em qualquer lugar, sintamos mais próximas de Deus. Em seguida, voltam e louvam a Deus, dizendo: Louvado seja Deus por todas as criaturas. E outra vez, felizes, vão à igreja do Padre Gregório e rezam juntas. Senhor, aqui estamos nós, anunciadora das tuas maravilhas. Sintamos cada vez mais perto de Deus. E aqui concluímos o 12º capítulo. O 13º capítulo tem como tema: Francisco e seus companheiros visitam ao Papa novamente. No dia seguinte, Francisco e seus companheiros fazem uma visita ao Papa Inocêncio I, que de joelho recebem novamente a bênção da sua santidade. Os companheiros, e com essas palavras, dizem a ele: Deus te abençoe, Francisco, com seus companheiros e companheiras. Podes pregar e anunciar o reino de Deus. Vá em paz. Em 1212, naquela época, Francisco reúne todos os seus companheiros e fazem uma divisão pastoral. Vejamos então a divisão que Francisco irá fazer. Amigos, vocês fizeram parte da minha peregrinação. Vão para o lado do Oriente. Em seguida, afirma para Santa Clara e suas duas amigas, dizendo: Vocês, irmãos, vão pregar aqui próximo à Vila São Damião, enquanto irei para casa descansar um pouco. Dito isto, Francisco se retira e vai para casa. Sua mãe pergunta a Francisco, dizendo: o 14º capítulo tem como tema: Francisco fica doente. Após uma longa caminhada, Francisco se cansa e fica doente em casa. E com voz lenta expressa essas palavras: Sinto fraco. Não estou bem. Seus pais, preocupados, cuidam de Francisco, mas infelizmente a doença piora. Era 1226
Francisco, sabendo que ia morrer, manda chamar todos os que lhe ajudaram e diz: Chamem todos os meus amigos. Quero que fique comigo até a minha morte. Os pais, entendendo o que Francisco diz, faz o convite aos seus amigos. Senhor Padre, Francisco chama você, pois encontra-se muito mal. O Papa, Francisco chama você, pois encontra-se muito doente. Sim, eu irei. Era na noite do dia 3 de outubro de 1226. Francisco se agoniza diante da doença que teve e na presença dos pais e dos amigos fala pela última vez. Pai, perdoa-me se eu te ofendi. Mãe, você foi gentil comigo. Amigo, irei rogar por vocês. Um dia estaremos juntos no paraíso. E dito essas palavras, Francisco agoniza e morre. No final da história, nós iremos acompanhar esse momento final com a morte de São Francisco. Creio eu que você que acompanhou desde o princípio deverá ter entendido como foi realmente a história de São Francisco, que escrevi em 15 capítulos, dividido a 18 personagens, segundo sua história. Aqui nós agradecemos a atenção de todos, a paciência e a disposição. Mas agora iremos acompanhar o sepultamento de Francisco, da maneira de como chegou. No final da história, nós acompanhamos agora o sepultamento de Francisco depois de sua morte. E nós